Opa, olha nós aqui novamente. Oitavo episódio. Oitavo Oitavo episódio, cara. A gente já fez 8 episódios, não tô nem acreditando, cara. Já aprendemos e batemos papo com 8 pessoas já. 8 pessoas, cara. Não, os primeiros foi só nós dois, né? Os 3 primeiros. É verdade. A gente ficou aqui naquele bate-bola, né? Pra dar aquela introdução, pra dar aquele esquente, né? E agora a gente traz convidados. É bom ter, né? Um tempero de fora aí, né? Agora. E hoje, gente, eu tô trazendo uma coisa muito boa, vamos falar sobre mentalidade. Vamos estar falando sobre mentalidade, inclusive de pais e filhos. O condomínio que mais tem na família? É o que são as relações. É ser humano precisando de ser humano. Exatamente. E você começa a se aprender a ser como ser humano aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Caraca, gente. Então vai ser esse o tema, gente, que vamos estar desenvolvendo aqui hoje. Claro que vamos falar sobre, vamos mesclar com muitos outros pontos também. E o Dr. Rachid também vai estar com a gente aqui desenvolvendo isso. Mas antes, como eu sempre falo, tá vendo o joinha? Clica nele que o canal estava parado. Quando você clica, você é como se fosse botar um trampolim. Você pula e fica mais alto. Então, manda o vídeo para mais gente. Clica aí, curte aí e segue o canal também. E sabe essa setinha embaixo? Aqui embaixo, ó. Essa setinha. Clica nele e joga em todos os grupos do WhatsApp. Espalha que nem uma bomba para todo o grupo do WhatsApp do Brasil inteiro. Não fica só para você. Prospera. Se ficar só preso em você o conhecimento, você acaba deixando tudo isso fechado e você não sai do lugar. Você não prospera, porque a zona de conforto vai te engolir. Então, quando você espalha isso, você prospera junto e flui gente que nem uma correnteza, tá bom? Então, se você estiver em casa, já sabe. Tá em casa? Tá em casa? Então, liga a televisão. Tem internet lá? Bom, toda TV hoje tem internet. Então, abre o YouTube, vê numa tela grande, porque gera mais impacto por conta do fator quântico neural. Isso ajuda muito a você absorver o conhecimento e você acaba interagindo mais rápido aqui com a gente, tá bom? Então, vamos nessa? Otonei Bastos. Tudo bem, Otonei? Tudo bem, meu querido amigo Girdel. Tudo jóia? Tudo bem, doutor Eduardo. Primeiro, eu agradeço, né, por vocês me inserir nessa intensidade aí, 8 encontros, né? Eu gosto dessa intensidade, produtividade. Então, para mim é uma honra, meu querido, estar aqui com você. Nossa, que maravilha, uma honra pra gente também. E uma das coisas que a gente mais fala, né, inclusive é uma coisa que eu venho atuando muito, eu também falo de gestão de estratégia, gestão emocional, você também, né, acabou desenvolvendo um curso, a tua preocupação foi botar dentro desse curso, treinamento, foi justamente inteligência emocional, né? Sim. Você teve essa preocupação, né? É porque a inteligência emocional que eu vejo como um dos pilares, porque é ela que vai te ensinar como que você vai subir cada degrau. E como que você vai usufruir de cada momento teu, seja profissional, seja familiar, Sim. com os amigos. Então eu vejo como um dos pilares aí da evolução do ser humano. E nos condomínios é o que mais vem precisando, porque 70% da população mora em condomínio. Né? Esse grande fluxo, essa pressão nessa grande caixa chamada condomínio, há uma pressão acontecendo ali, há conflitos, há situações, e tem crianças. Né? E tem uns pais ali tentando lidar com essas crianças. E eu sei que você é esse especialista, não é, que acaba levando todo esse teu conhecimento para ajudar os pais, né, e os seus filhos. Me fala um pouco sobre, antes de a gente entrar nisso, me fala um pouco sobre o Otonei, como o Otonei vem levando a tua estrada, essa jornada, e como você chegou a esse ponto que é necessário estar levando essa conexão com os pais. Perfeito, Girdel. Mais uma vez, obrigado, gratidão pelo convite, poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha jornada. Eu costumo dizer que o que eu, independente de palestras, treinamentos ou podcast, livros, eu costumo dizer que eu não gosto nunca de agregar apenas, sabe, um curso que eu fiz, um livro que eu li, ser um especialista na área de tal assunto e eu não ter, sabe, ter vivência, não ter experiência, não ter, de fato, resolvido algo em mim. Pelo fato de eu me posicionar na tratativa, cuidando ali de relacionamentos entre pai e filhos, relacionamentos conjugais, relacionamentos de uma forma geral, irmãos, o foco é pai e filhos, porque eu corrigi algo em mim, eu resolvi algo em mim, eu tratei algo em mim, e de fato, a minha vida ela começou de fato a entrar em uma alta performance quando eu equilibrei, agregando inteligência emocional, resolvendo situações, sabe, mal resolvidas, principalmente com a minha paternidade, com meu pai,
só pra você ter ideia, foi depois de 38 anos, eu dentro desse mundo do desenvolvimento pessoal, que eu fui até meu pai, perdoei meu pai, e dei meu primeiro abraço, foi depois de 38 anos. Então, quem é Altonei? Altonei é pai, Altonei é filho, Altonei é esposo, Altonei é um cristão. Não cristão de uma forma religiosa, mas, de fato, um cristão que não simplesmente fala, mas busca viver, de fato. Viver os princípios judaico-cristãos. Mas Altonei é apaixonado pela neurociência, formado aí várias formações dentro do desenvolvimento pessoal, mas também como especialista comportamental, especialista ali cuidando de pessoas, comportamento e do desenvolvimento humano, bacharelando em teologia e chegando aí a 7.000 horas de atendimento individual entre... Uau, 7.000 horas. Entre profissionais dentro de área do trabalho, empresas também, faço muito e fiz muito, tanto é que a própria editora, a própria empresa que eu trabalho hoje, eu faço também esse trabalho ali, cuidando de pessoas, mas focando mesmo assim em pais, filhos, para resolver situações mal resolvidas, principalmente nessa área, sabe, paterna, na relação com o pai, principalmente, porque é um dos grandes gaps hoje que faz uma pessoa, sabe, não... Mas quando você fala assim mais pro pai, a mãe não entra? Entra, mas entra. O pai é um dos fatores que é importante para fazer o alinhamento com as crianças? Porque explica isso. Normalmente é assim, Girdel, se você for analisar o histórico, parte mais da raiz paterna. A relação de um filho com a figura feminina, que é a mãe, ela já é construída de berço. Uau! Ela já é construída de berço, dentro do ventre. A ligação que um ser humano, a criança, o adulto, o jovem, tem com a mãe, ela é algo divino e já é construída. A criança, imagina, 9 meses na barriga da mãe, ouvindo o tempo todo a voz da mãe, se alimentando com o que a mãe se alimenta, recebendo os estímulos hormonais, recebendo, sabe, os sentimentos da mãe. Se a mãe chora, a criança sente. Se a mãe está feliz, a criança sente. É tão incrível que essa criança, ela sai ainda grudada com a mãe. Unidade, ela tem uma unidade com a mãe, precisa da intervenção de alguém de fora, especialista, claro, a medicina, os médicos, cortar e separar. Separou o cordão umbilical, agora o coração, sabe, a força, todo o sentimento materno existe entre a mãe e o filho. O filho, ele pode crescer, sabe, afastado da mãe, mas tenha certeza, a raiz, aquela ligação tem. O pai não, o pai precisa ser construído. A ligação do pai, ele precisa construir. A mãe, o primeiro alimento quando a criança sai, recebe da mãe, a mama. Então vai ser nutrida ali com a mãe, o primeiro olhar é da mãe, sabe? O tempo todo a mãe cuidando e às vezes o pai correndo, trabalhando, fazendo isso. Vai precisar o quê? Vai precisar dessa consciência do pai chegar, desenvolver o tempo dele para a criança, sabe? A harmonia, o brincar, o dar tempo de qualidade, porque ele está construindo. E pelo fato do pai ele ser, sabe, mais desbravador, não que as mulheres não sejam, a maioria, claro, eles vão prover, né, trabalhar, o pai muito disciplinador, tem essa raiz da disciplina, e muitas das vezes o pai meio que se afasta um pouco do filho. Muitas das vezes o pai, ele acaba, sabe, focando mais no trabalho, empresas. Então aí, normalmente, doutor Eduardo, as crianças, elas vão crescendo com essa ferida paterna. Caraca. Se tornam adultos com ferida paterna. Você fala, essa ferida, você fala que ele está numa linha, ela entraria numa linha de rejeição, não, né? Claro que sim. Na verdade, não só a rejeição. Eu não tinha pensado por esse caminho. Que interessante isso, né? Porque realmente o pai é o provedor, não é? Geralmente a mulher está ali, no seu período ali, cuidando do bebê, vai ter que trabalhar. Exatamente. Ou seja, já há uma desvantagem mesmo social, não é, para a criança, Eduardo?
E aí você até me corrige, vem vindo outras coisas quando você vai Sim, puxando sim. essa linha de raciocínio. Sim. Quem te vê no Brasil, eu sempre vislumbro a importância da figura paterna, mas a gente também consegue, principalmente a gente que tá no ramo do direito, já cheguei a trabalhar com direito de família, tudo, Sim. realmente tendo uma disfunção em virtude, muitas das vezes, a mãe tá assumindo o papel de pai, de mãe, de Perfeito. provedora do lar. Perfeito. Então eu vejo esse lapso dentro do lar, às vezes, não sei se eu Sim. tô Não, certo. perfeito, doutor Eduardo. A mulher ela é incrível. A mulher ela é incrível de forma natural. Incrível. Ô, Tonei, fala só um pouquinho mais próximo do microfone. Aqui. Levanta um pouquinho assim, ó. Isso, pode levantar. Vai ficar isso, aí agora ficou bom. Melhorou? Agora tá ótimo pra gente poder. Vamos lá. A mulher, por natureza mesmo, ela já é incrível. Quando a mulher, quando a mulher, de fato, ela se envolve com a sabedoria, e eu digo que precisa a sabedoria, de fato, para instruí-la, é a sabedoria divina, é a sabedoria de Deus, claro. Sim. Quando ela busca essa sabedoria, ela vai criando estrutura. Ela vai criando estrutura para, de fato, ser essa mulher provedora, muitas das vezes pela ausência do pai. Ela vai suprir ali em algumas situações a falta da figura paterna. Nunca é 100%, Girdel e doutor Eduardo, nunca é 100%, mas uma mãe sabe que ela se posiciona, ela consegue amenizar muito, muito de forma, sabe, vou dizer errada, a mãe que, tipo, ela sofreu no casamento, ela encontrou um homem que não foi de fato um homem certo para construir a família com ela, assumir, está ali na tratativa da educação dos filhos ou até provendo também. E aí uma forma errada é a mãe estar julgando, acusando esse pai, jogando na cara do menino, falando mal do pai. Ou seja, inconscientemente, a criança, ela vai crescendo, desenvolvendo uma raiva do pai, mas uma raiz de amor... Isso tudo inconsciente. Inconsciente. Essa raiz de amor, porque é semente dele, vai existir ainda dentro dessa criança também. Então, essa criança, ela vai crescendo, pode ter certeza, Gideon, ela vai ser um adulto muito mais confuso na vida. A probabilidade, 90% de se tornar um adulto problemático para a sociedade é muito alta. De estar se envolvendo em relacionamentos e querer descarregar essa dor paterna nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque uma vez que a mãe fica ali acusando, jogando em cima, descarregando na criança essa culpa, a criança inconsciente também sabe que a culpa não é dela. Porque, mamãe, se esse homem foi ruim, foi um mau pai, por que a senhora escolheu esse homem para ser meu pai? Por que foi a senhora que escolheu? Então, pelo fato, doutor Eduardo, da criança, o adulto, ele ter essa raiz de amor ligada com a mãe, inconscientemente, ela cresce e também cria uma raiva da mãe. E normalmente eles não vão bater de frente. É por isso que muitas das vezes, normalmente as crianças que nascem e crescem sem pais, é tanto amor que ele tem com a mãe, mas em vários momentos eles criam muita intriga com a mãe. Vive muito em choque com a mãe. O filho acaba criando um choque com a mãe? Fica com muito choque com a mãe. Por conta da falta do pai. A falta do pai. Porque ela carrega uma dor da decepção, que cresceu sem pai, a dor que a mãe sempre ficava jogando, dizendo que seu pai não presta, seu pai era isso, seu pai fazia isso comigo, seu pai... Ou seja, está descarregando uma dor na criança. A criança vai crescendo, se tornando um adulto com raiva do pai, mas também cria uma raiva dela. Doutor Eduardo, aí dá para explicar até problemas de violências sociais, questões, né, na sociedade, até por disfunções, né? Dentro da sociedade, muitos conflitos que nós temos, muitas vezes, muitos deles é inconsciente que isso acontece. E leva para o condomínio também isso, né? São coisas que vão ficando represadas, né, aqui dentro. Sim.
E até te perguntar, Altanei, você vê se tem ou se não tem diferença, por exemplo, dessa carência mais em filhos homens ou filhas mulheres? Como que você vê a ausência da paternidade? Em qual tem alguma interferência com relação ao gênero? Um sente mais do que o outro? Os dois sentem. Tipo assim, ó, a menina mulher, ela tem necessidade. A menina mulher, criança, ela tem necessidade. Os hormônios dela clama pelos hormônios masculinos, que tem que vir de quem? Do pai. A menina mulher, ela tem como o primeiro herói da vida dela, o herói da vida dela é o pai dela. É o pai. A menina mulher, os dois já tem uma conexão feita com a mãe, claro, mas precisa do equilíbrio. Sabe, o carinho do pai, o toque do pai, o brincar com o pai, o andar com o pai, o sorriso do pai, a reclamação do pai, a voz, sabe, forte do pai, minha princesa, ela tem a necessidade para ter o equilíbrio. Tudo isso inconsciente. Aí a menina mulher, quando ela cresce com essa carência, inconsciente na cabeça dela, ela já tem a primeira traição da vida dela. A primeira traição de uma mulher que foi traída no casamento, que ela se envolve com homens que traiam ela ali é só uma manifestação de uma ferida que ela tem da paternidade dela. Pode ter certeza, ela foi traída pelo pai. Como é que a menina ela é traída pelo pai? Quando o pai trai a mãe dela. Se o pai traiu a mãe dela, lembra que eu falei que a conexão é muito forte? Se traiu a mãe dela, trai ela. Ela vai atrair um parceiro que um dia vai trair ela também. Exatamente. Porque é o que está na essência do emocional dela. Traiu a mãe dela, que é a raiz dela, que é quem fez ela, que cuidou 9 meses, que deu sangue por ela, derramou sangue. Se traiu ela, tá traindo a filha também. Então, Tonei, nos casos assim, ó, nessa geração nova, hoje as mulheres trabalham bastante, né? As mulheres acabam trabalhando e tem um caso até de uma amiga. Sempre trabalharam, né? De maneira sempre mais trabalharam. Formal hoje, vamos se dizer. Mas hoje tá mais, as mulheres estão mais inseridas, né? No mercado de trabalho. Porque as mulheres estão crescendo, estão se desenvolvendo, tem muita expertise. Isso. Eu tenho uma amiga também que ela trabalha bastante, ela teve que, né, teve o filho dela e ela já tá trabalhando. Eu falei assim, mas você já tá trabalhando? Eu falei, mas seu filho tá com 3 meses. Né? Ela voltou a trabalhar porque ela precisa do dinheiro, ela trabalha ela e o marido junto, até nesse espaço. Isso também é ruim, também, né? Ou seja, a falta do pai ali presente já causa esse transtorno. Sim. E agora os dois trabalham e a criança com 3, 4 meses já tá lá em casa. Sim. Sem os dois. Como é que é isso na tua visão, expertise? Antes de eu entrar nesse ponto, eu só vou concluir a pergunta do Dr. Eduardo, que é muito importante esse fechamento, né? Ele perguntou o impacto nos filhos, né? Da menina e do menino, né? Vamos lá, a menina tem essa situação, comportamento, tem essa dor, o herói dela, tudo isso, ok? E pro menino? O homem, necessariamente, ele já tem um amor da vida dele, que é a mãe. O instinto masculino, o instinto do homem, já é proteção, ele é o herói. Então, de maneira nenhuma, esse menino vai querer ver a mãe sofrendo. Erradamente, o pai, muitas das vezes, leva o menino para a rua, às vezes olha para outra mulher, às vezes paquera, ainda diz para ele não falar nada, ou seja, tá bagunçando com a vida desse menino. Porque como tá traindo a mulher da minha vida, que é a mãe dele? Então, aí essa criança normalmente vai crescer revoltado com o pai. Ele cresce com raiva do pai. Existe uma probabilidade de tanta raiva que ele guarda do pai, por causa disso, ele cresce e se torna parecido com o pai. Sabe por quê? Porque normalmente é assim, tudo aquilo que a gente tem muita raiva, a gente acaba atraindo pra gente. Quando a gente desenvolve muita raiva, doutor, por algo inconsciente, a gente atrai aquilo. O que faz um homem, um menino que sofreu na infância, vendo a mãe ser traída, o pai traindo e às vezes ainda agredindo, né? Não sendo de fato o homem que essa mulher precisava. O que faz agora esse menino cresceu, virou um homem e trair também a esposa dele? O que faz esse homem agora
trair o filho também dele. O que faz? Ou seja, é muita raiva que ele tem também. Isso, no caso, vamos dizer, mais tranquilo. Quando esse menino, doutor, não cria uma revolta, 14, 13 anos, 14, 15 anos, não quer conta mais com o pai. Prefere estar com os amigos na rua, não tem mais relacionamento. Aí entra essa situação de relacionamento entre pai e filhos. Aí não quer conta mais com o pai, conversa o necessário com o pai. Não tem mais aquele estímulo de estar com o pai, 14, por quê? Porque ali já está em um processo de tomada de consciência, olhando de fato as atitudes do pai, o comportamento do pai. Aí ele vai crescendo e se afastando, dependendo muito dos traumas. É o que faz essa criança talvez se envolver com drogas. É o que faz esse jovem, sabe, algo é oferecido para ele, uma droga, um entorpecente, um álcool, ele se entrega, ele vai. Por quê? Porque é uma forma de ele também chamar a atenção do pai, mostrando o que é rebeldia. Tipo, sabe? É uma resposta, tipo, eu não tô gostando, eu não gostei do que o senhor fez, eu não gosto do que o senhor faz. Tudo inconsciente. Tudo inconsciente, Girdel. Caraca, como realmente o cérebro, né? O nosso cérebro é um mistério, né, cara? Mistério. É, inacreditável, né? E a gente vê esses conflitos todos, a gente acha que a pessoa que é assim ruim, não é, cara. É tudo disfunções emocionais causando esses conflitos. A raiz do ser humano, Girdel, a raiz do ser humano, eu digo pra você, é amor, Girdel. É amor. Crianças, jovens, homens, mulheres, que andam em conflitos, principalmente com a mãe, ele sofre de forma absurda, Girdel. Ele não queria nunca destratar a mãe, ser impaciente com a mãe, gritar com a mãe, agredir verbalmente a mãe. Muitas das vezes é uma dor que ele carrega pelo casamento da mãe e do pai dele. Talvez é a dor que ele carrega do pai dele. E talvez é a dor que ele carrega porque a mãe acusou ele a vida toda, aí passou na cara, se não fosse você, eu já teria terminado com seu pai. Depois que você veio, minha vida fez isso, fez aquilo. Ou seja, a criança, é o que a gente vê aí, doutor, muitos adultos inconscientemente cheios de dores, traumas, pesos, culpas, sem saber que a culpa é de um casamento frustrado, de um pai e de uma mãe. Faz com que, sabe, empresários percam empresas, empresários percam aquilo que ele construiu, é o que faz as pessoas construírem e caírem sem saber o porquê cai. São pessoas extremamente fazedoras e faz muito, mas sabotam para perder. Homens que constroem lindas famílias e faz de tudo para perder. Mulheres que constroem lindas famílias e faz de tudo para perder com as próprias mãos. E eu também, assim, você que é especialista em famílias, principalmente no que tange relacionamento pais e filhos, e esse tema é muito sensível, de alta relevância, quais as ferramentas que o Tonei usa para corrigir essas lacunas, ou se não corrigir, minimizar essas lacunas, ou aquela pessoa que não tem o Tonei ainda para orientar, o que você aconselharia ela a buscar, fazer, qual o início, o caminho que ela tem que percorrer? Perfeito, doutor. Como é que eu faço o meu trabalho, doutor? Primeiro, eu trabalho em uma tomada de consciência. Primeira coisa, você senta comigo aqui. Primeiro a gente vai desenvolver uma consciência em você. Sabe por que consciência? Por que consciência, Tonei? Vamos lá. Todo mundo que busca um especialista em algo, sabe, resolver alguma coisa, é porque quer melhorar algum resultado. Ok? Quer melhorar algum resultado. Tem um resultado ruim. Então o resultado, vamos lá, isso aqui está o resultado. Só que antes de a pessoa colher o melhor resultado nessa área, ela vai precisar passar por algumas transformações. Ela vai precisar se transformar em algo. Eu sempre digo isso, eu não prometo transformação para ninguém, porque isso não cabe a mim. Só que antes do resultado vem a transformação. Só que antes da transformação vem a mudança. Você só tem um melhor resultado em algo, seja empresarial, seja no seu casamento, seja na sua saúde. Sabe, seja no relacionamento com seu filho, você só vai ter o melhor resultado se você se transformar em algo. Se você só vai se transformar se você mudar hábitos, comportamentos, atitudes. E se você só vai mudar se você de fato tomar consciência que você precisa mudar. Porque
é muito comum aí, principalmente o mercado de desenvolvimento pessoal humano, tá muito sujo. Por quê? Porque promessas que não condiz. Eu prometo transformação, venha para o meu curso, você vai ser transformado. Venha fazer isso que vai ser transformado. Ok, será que cabe a mim transformar você? Não cabe, não cabe a mim. Porque eu posso te dar as melhores ferramentas, mas se você não mudar os seus hábitos, é o que faz pessoas ir no médico, o médico passa isso, aí a pessoa chega em casa e não faz, não usa, não faz nada. Olha, cara, você tem que parar de comer isso, tem que parar de comer doce, você tem que fazer uma atividade física, não faz. Por quê? Porque promete mudança, promete transformação, mas você só vai mudar algo, eu só vou mudar se eu conseguir uma consciência, uma tomada de consciência. Consciência de que eu preciso, sabe? Meu filho, estou com mau resultado com ele. O problema não está nele. Eu preciso tomar consciência. O que é que eu deixei de fazer? Talvez eu parei de brincar com ele, eu parei de jogar bola com ele, eu parei de, sabe, de envolver ele. Eu parei, então, o meu trabalho, doutor, primeiro, é sentar com a pessoa. Eu trabalho com mentorias. Eu tenho apostilas que eu dou para os meus clientes, onde vamos viver ali uma jornada de 8 encontros. Se é algo voltado mais empresarial, performance, vamos iniciar um trabalho de 10 encontros. Mentoria para os pais, 8 encontros. Eles saem com uma apostila. Cada encontro, uma vez por semana, eles vão ter ferramentas do desenvolvimento humano, espiritualidade, claro, também trabalho muito espiritualidade, porque para mim, de fato, eu saí de Salvador em 2017 para Fortaleza, passar 5 dias em um treinamento. O que é que eu fui buscar? Eu fui buscar espiritualidade? Não. O que é que eu fui buscar? Eu fui buscar treinamento emocional. Eu fui buscar desenvolver a minha mente. Eu fui buscar respostas. Por que eu já tinha minha casa? Por que eu já tinha o meu carro? Por que eu já tinha um bom trabalho em uma multinacional, Petrobras? Por que eu tinha um bom salário e o vazio não saía de mim? Por que eu ainda continuava com esse vazio? Por que eu ainda continuava com perguntas sem respostas? Por quê? O que está faltando na minha vida? E aí, comportamentos com a minha esposa, com meu filho, que não condizia mais comigo. Eu falei, não, eu preciso mudar. Eu estou entendendo que eu que preciso mudar. Eu estou entendendo que eu estou doente, mesmo tendo tudo isso que eu sempre quis, mas não está nada bom para mim. Eu preciso de ajuda. Pronto, onde é que eu vou achar? Vou para a internet, aí vejo um curso de treinamento de inteligência emocional. Ok, onde é? Salvador? Não, Fortaleza. Então, vou para Fortaleza. Vou para Fortaleza, passei 5 dias em Fortaleza. Quando eu cheguei naquele curso, a minha mente... Eu falei, caramba, cara, eu comecei a ter resposta para alguma coisa. Ok, agora eu vou emergir nisso. Foi 12 formações, porque que eu quis abrir a minha mente para, de fato, tirar um monte de comportamento, um monte de verdades que não condizia mais com a minha performance humana. Não condizia mais. Então, fui buscar viver, de fato, uma imersão para transformar, de fato, os meus resultados. Aí quando por que eu cheguei nesse ponto? Porque eu fui trabalhar as minhas emoções, ou seja, o campo emocional. Dentro desse campo emocional, eu fui mudar e melhorar o que? A minha mentalidade, ou seja, emoção e mentalidade. Melhorei. Então, estou performando, ainda, mas continuo ainda em, sabe, processos que eu precisava de resposta. Porque não tem como, eu digo para você, não tem como um homem ter alta performance na vida se ele só cuida só do físico, da emoção e do mental. E se ele não cuidar do espírito dele, do espiritual, ele precisa, sabe, a essência dele vai querer se conectar a uma força, a força maior, que é Deus. A essência dele vai ficar sedenta, vai ficar sedento por essa conexão. E também não adianta, doutor Girdel, eu trabalhar só espiritualidade, e eu não me desenvolver emocionalmente, mentalmente e fisicamente. E eu ainda digo mais, o físico, tudo que é físico é externo. Físico é externo. Isso aqui pode ser representado pelo dinheiro, isso aqui é dinheiro, é externo. Isso aqui também pode ser o quê? O físico, a minha saúde. Isso aqui também pode ser físico, o meu casamento, a relação com meu filho, tudo externo, físico. Físico, estando bem performado na vida, precisa de um alinhamento mental, emocional e espiritual.
interno. Mental, você vê alguma coisa? Não, é interno. Emocional, interno e espiritual. Interno. Então não tem como o homem performar bem de fato, só cuidar do espiritual e não cuidar do emocional e do mental, que é interno. Não adianta também, faz um monte de curso, faz isso, faz aquilo, desenvolver e eu não me proteger, trabalhar a minha espiritualidade. Então, aí você vê, por que tem um bom resultado no casamento? Pode ter certeza. Não é dinheiro, não é que tudo é importante. Não. É essa relação bem resolvida internamente, emocional, espiritual e mental. É um resultado. Ou seja, Físico é um trabalho você com você mesmo. É você com você mesmo, cara. É por isso que a gente não pode andar só aqui. A gente não pode andar só, a gente precisa ter mentores. Então é uma grande falha, né, para o sistema de educação acreditar que a educação dos filhos ela vai estar na escola, não, pelo vai amor de Deus. se resolver. Não. Poxa, porque tem pais que falam assim, né? É do que te dê tanta educação e você hoje tá nas drogas, hoje você tá fazendo essas coisas erradas, eu não entendo, botei você em boas escolas, dei tudo isso, não deixei faltar nada. Mas não é bem por isso, né? Não é bem assim. Quando chega na fase adulta, tá, você me deu tudo, mas... É assim, né? É a gente ir pra nossa infância. É esse pai pra infância dele. Aí você leva ele pra infância dele, eu digo assim, doutor Eduardo, vamos lá. Você tem quantos anos? 45. 45. Aí eu digo, eu levo você, vamos lá, doutor. Minha idade, você é de 79? 80. 80, sou de 79. Aí eu levo o senhor lá para os seus 5 anos. Pô, se for falar a sua idade agora, pô, como velho, pô. Tô com 55. Pô, aí não vale, né? Uma década de bagagem. Uma década de bagagem, né? Aí eu digo assim, ó. Sou o mais velho da turma, gente, já imaginou? Aí eu digo assim, ó. Eduardo. Vou chamar de Edu ou Dudu. Tanto faz. Dudu. O pessoal de casa me chama de Dudu. Dudu, vem cá, Dudu. Você tá aqui com 5 anos. Eu vou te fazer uma pergunta, Dudu. Dudu, me responde uma coisa. Como você queria os seus pais? Você queria os seus pais ricos, prosperando? Você queria estudar no melhor colégio da sua cidade ou você queria estar brincando com seu pai? Presente, seu pai presente, brincando, levando você, botando aqui de macaquinho, brincando. Você queria como, seu pai? Só queria ele. Só queria ele. E é tão engraçado. Olha, a gente tava aqui antes do episódio, a gente estava conversando, né, não sei se tem relação, você me corrige, a gente estava conversando de super-heróis. E qual foi o super-herói que eu tinha falado que eu gostava? O Chico Bento. O Chico Bento do Maurício de Souza. Por quê? Como eu tenho a família da minha mãe é mineira, tudo, né? E sempre, vamos supor, morava em centro grande, centro urbano. Eu ficava louco para chegar minhas férias, para ir para minha avó, meu avô, aquela coisa toda. Então, aí o pessoal acha estranho quando eu falo, não, mas é porque eu vivi aquilo que o Chico Bento vivia, eu tive o prazer de viver. Né? E tinha a família ali em volta do fogão de lenha, tudo, aquela coisa. Andando descalço na terra. Sim. Tomando leite ali na própria vaca. Tirando a manga ali do pé na hora. Então, isso daí tem relação mesmo. Isso daí é a única... A gente não lembra do carro, não lembra nem da roupa, não lembra de nada, a gente só lembra... Não, é óbvio que... Porque é tudo externo, né? Como você falou, né? Tá tudo lá fora. Porque tudo físico. Lá fora... O que é que as pessoas... O que é que acontece muito com as pessoas que focam muito no dinheiro, com prioridade? Dinheiro é importante, é muito importante. Não é? Eu lembro que eu ganhava bem, eu não entendia isso, eu não entendia. Eu lembro que eu sempre ganhei bem, sempre fui gestor, desde meus 25 anos, sempre trabalhei com gestão. Né? Também é uma questão de crenças, de gravações neurais. E eu sempre tive salário alto, mas eu nunca conseguia ter um carro zero, eu nunca conseguia fazer uma viagem boa, não é? E eu sempre faltava dinheiro na mão, e o dinheiro escorria da minha mão. Eu lembro que em 2013, né, 2012, 2010, eu tinha um salário alto, salário de 8 a 12 mil reais, não é? E o dinheiro não ficava na mão, escorria. E eu não entendi o porquê escorria, né? E aí eu fui buscar justamente esse autoconhecimento. Não pelo dinheiro. Eu fui buscar realmente o autoconhecimento acreditando em ganhar mais dinheiro, inclusive. Fui buscar mais dinheiro. Falei, não, o dinheiro tá acabando porque eu tô ganhando pouco. E naquela época, poxa,
8 a 12 mil reais era muita grana na minha mão, mas não ficava na mão. E eu não entendi o porquê, cara, acabava mesmo, eu não entendi o porquê. E aí, quando eu fiz o autoconhecimento, aí eu descobri que a raiz, que é o que ele tá falando, a importância do pai, não é? Que o meu pai quando naquela época do interior, 8 filhos para criar, 8 filhos, né, em casa, meu pai fazia a feira uma vez só na semana. Meu pai trabalhava a semana toda para juntar dinheiro, e quando chegava no sábado, tinha 8 bocas em casa, ele fazia aquela feira grande, né, que pegava essa mesa e enchia de fruta, enchia de carne, enchia de comida. E o dinheiro acabava. Porque tudo que ele conseguiu na semana, acabou o dinheiro. E eu cresci vendo isso. Cresci vendo esse comportamento. Resultado, quando eu cresci, aí caiu a ficha. Todo o dinheiro que eu pegava, eu estourava tudo em abundância. Eu comprava comida em abundância, farinha em abundância, carne em abundância, roupa em abundância, sapato em abundância. Comprava eu fazia coleção de sandália havaiana, cara. É doido, gente. Por quê? Pra fazer a lógica, o dinheiro tinha que acabar. Pra eu começar do zero e ter de novo, pra eu começar a fazer tudo de novo. É honra. Isso aí é questão de honra. Entendeu? Você, inconscientemente, você honrando o seu pai. Honrando meu pai, gastando tudo. Exatamente. Só que eu não prosperava, pô. Exatamente. Eu Seu não pai prosperava. Porque seu pai Com a prosperou? gravação memorial do meu pai. Seu pai prosperou? Não. Então, por causa disso. E eu também não ia prosperar, pô. Exatamente. Porque você honra. Inconscientemente, os filhos também, por mais que muitos até estão desesperados aí, ó, querendo prosperar, ser rico, mas se tiver essa raiz, eles vão querer honrar o pai. Também tendo o mesmo resultado que o pai teve. Interessante a gente abordar essa situação, enfatizar a respeito, né, que a gente mencionou agora, o filho quer o pai. Todo pai, ele precisa sim dar o melhor pro filho. Claro, ele tem que trabalhar sim, abrir empresa sim. O meu irmão, ele gerente lá em Salvador, e se o filho dele crescendo e se afastando, eu falei, mano, deixa eu te dizer uma coisa. Trabalhe mesmo para dar o melhor. Agora, a hora do seu filho, você precisa dar todos os dias. Você pode estar cansado como for. O pai, você que está me ouvindo, você que é pai, você chegar, você tem todos os dias. O que seu filho gosta? É jogar bola? Vá jogar bola com ele todos os dias. É basquete? O que for, brinque. Vá pro chão com ele, brinque. Vem cá, filhão. Você tem que dar a hora dele. Nem que sabe 1 hora, meia hora, mas você tem que ter o contato, o estímulo com ele. Por quê? Porque não é só a educação na escola. Você não pode terceirizar. Escola ameniza. Escola é parceira. A escola, a educação na escola, tudo que for externo é parceira da casa. Você não pode terceirizar, colocar para os professores educar os seus filhos. Não, são parceiros. Vai cuidar também agora dentro de casa. A babá que você coloca, a empregada que você coloca, tem que ter congruência com a tua educação, os teus valores. Tem que ter congruência. Você tem que avaliar. E outra coisa, se é uma pessoa que você gosta, e uma dica, uma pessoa que você gosta e é uma pessoa boa, invista nela sim. Vá, leve ela para fazer um curso, invista, olha, faz isso, faz um curso aqui, olha, vai desenvolvendo também, porque ela tá ali representando também uma mãe, principalmente a mãe que trabalha e deixa lá na responsabilidade sobre as babás, ela precisa desenvolver a babá também. Por quê? Porque a babá pode vir cheia de frustração, de um casamento frustrado, cheio de traumas da infância. E a frequência passa também para criança. É óbvio. Cara, é óbvio. Já tem os nossos que passam a frequência para criança. E claro que passa. Realmente, se não fizer uma avaliação. E cuidar, você tem que cuidar dela também, cara. Ou seja, então, bom, a complexidade é muito grande. Aí eu quero agora entrar nessa questão da mulher que trabalha também. Que é um fator normal hoje, a mulher tá prosperando, o homem também e tal. E a criança tá só. As consequências realmente são maiores, obviamente. Os insights que você está dando, as dicas, serve para um, para o outro igual ou muda alguma coisa? Serve para os dois, Gisele. No mesmo nível? Total. Não tem assim uma questão... Porque a mãe é bem mais superior, né? A questão da ligação com o filho. A mãe, ela precisa tomar consciência que o filho quer a mãe. Quer o pai também? Quer, mas se tiver a mãe, ela está completa. No dia nasceu, tá entendendo? A mãe tem todas as características de suprir, tá entendendo? Aí tem que ter o pai também? Claro que tem que ter o pai. Por que que nas escolas ali,
alfabetização, jardim. Você vê algum professor homem? Muito difícil. 1 ano, 2 anos. Você vê algum professor homem ali em escola, normalmente nessas... É verdade, Não, é tudo mulher, cara. tudo mulher, cara. Por quê? Porque a criança, a representação de uma mulher é mãe. É mãe. Quantas crianças, bebês ali, ó, crescem sem a mãe. A mãe empresária, nada contra. A mulher ela pode ser o que for, trabalhar, ser executiva, sim, maravilhoso. Mas olha para as crianças, olha para o seu filho. Você tem que dar os estímulos, cuidar, ter o momento dele, tem que dar sim. Não terceirize, não pode terceirizar. Tem criança, 2, 3 anos, tem lares aí que a menina, o menino, a criança está muito mais apegada no babá do que a mãe. Está muito mais apegada. E isso é ruim também. É prejudicial, cara. Pra criança que gera, Pra criança. gera confusão quando, na fase adulta Na dela. fase adulta. Ela se perde bastante na sociedade. Sabe por quê? Aí você falou a respeito de uma das feridas, que é a ferida da rejeição. Ok? Mas já entra aí uma rejeição, um abandono e entra uma traição. E a rejeição já é pesado, né? Já é na muito estrutura pesado. da sociedade. Já entra os 3 de vez. A criança, ela cresce com sintomas inconscientemente que ela foi rejeitada. Por quê? Foi rejeitado pela mãe. Me rejeitou, me deu para babá, me deu para uma mãe substituta, terceirizou. Aí entra o que abandono, me abandonou, e entra a traição, porque querendo ou não, todo filho ele sabe, consciente e inconsciente, que é o pai e a mãe que tem que assumir. Se não assumiu, me traiu. É verdade. E eu digo muito, eu falo que eu sou milionário porque eu tenho uma benesse, uma bênção na minha vida. Exatamente. Que é, eu tenho um privilégio, que às vezes o pessoal tem alguns pais que, natural, tudo bem, vai, reclama, tudo, nossa, tem que pegar filho na escola, levar filho na escola, Isso é maravilhoso. aquela coisa, e eu tô sofrendo um bom sofrimento, vamos dizer, que é o sinal da evolução. Tenho 2 meninas das minhas filhas, é porque uma já tá ficando mais velha, a mais velha daqui a um tempo já vai estar ingressando na universidade, e eu acho que vai indo da inversão, porque agora poderia ser ela, agora vamos supor, eu aproveitando cada dia que eu levo, que eu busco, que eu almoço, porque Se envolve com ela. a intensidade acaba sendo maior, porque eu sei que aqueles momentos vão diminuindo e vão ficar escassos, porque ela vai constituir a família dela, a carreira dela. Exatamente. Então eu acho que agora não é nem vamos supor, do filho ficar, a do filho ou da filha ficar com algum tipo de comportamento, frustração, alguma coisa, mas assim, o pai de ficar, entre aspas, síndrome do ninho vazio, não sei se fala isso, mas tem essa. Mas nem uma pergunta assim, nossa, tô adorando, Girdel. Bom demais, Cara, né? é bom demais. Bom demais, né? Uma Gente, pergunta. o Expertise Cast é isso, gente. É muito bom. É uma pergunta. Tava até lendo o livro lá do David Goggins, lá, que ele fala nada pode me ferir. E lá no livro tem uma questão, não sei se você chegou a ler, tem a questão da paternidade. Sim. Ele coloca muito no primeiro livro dele a questão da paternidade. Ele fala que o pai era alcoólatra, que o pai era violento, tanto com ele, o irmão dele, quanto com a mãe dele, das traições, do alcoolismo, uma série de coisas. Realmente foi um pai deficitário no comportamento e na ação, em tudo. E é tão engraçado uma coisa, porque eu vejo muito a sua função, como especialista, é tirar a venda dos olhos das pessoas. Tá? Me corrija se eu... Perfeito, trazendo consciência. Trazendo consciência. E no livro ele fala assim, o mesmo pai que foi violento, que foi alcoólatra, que foi isso, foi aquilo, fez com que eu não fosse. Tanto que ele passou nos todos os treinamentos do Exército, Marinha, Aeronáutica Norte-Americana, como é que chama? Que é a elite da... me fugiu o nome, coisa, um nome ele falou assim que foi para ele um combustível como se fosse da aversão para não replicar. Sim. E o outro já partiu para o mesmo... Ele usou assim, um falou, eu sou alcoólatra, tudo porque meu pai era alcoólatra. O outro falou, eu não sou porque o meu pai era alcoólatra. Como que você faz para a pessoa, tendo dois irmãos, tendo a mesma origem, tendo a mesmo tipo de
educação ou a falta de Um vai educação para um de lado, amor. outro vai para o outro. Como que você consegue, como que você traduz isso? Como que você consegue tirar essas vendas e trabalhar essas questões? Perfeito, Eduardo. Isso acontece muito, né? A neurociência comprova que a mente humana tem o poder de se moldar aquele comportamento, se tornar igual, ou através de uma glândula chamada amígdala cerebral, de rebelião, entra em um processo de rebelião. Tipo, eu cresci vendo meu pai alcoólatra, eu cresci vendo meu pai traindo, existe uma probabilidade de eu me tornar um alcoólatra por tanta raiva dele e ser um alcoólatra, trair também, ser parecido com ele, ou ser totalmente oposto. É os extremos. Ou eu sou igual ao meu pai, igualzinho, uma cópia, faço a mesma coisa. Ou vou lá ao extremo e eu não quero conta com isso, eu tenho raiva disso, eu tenho nojo do álcool, não quero, sou fiel à minha Vai buscar esposa. outro vício, né? Botar no lugar. Não, nesse nem caso. sempre não. Ele vira um homem santo, um homem, Ah, tá. entendeu? Sim. O pai fez tanta atrocidade na vida, tem um filho que pode ser totalmente oposto. Porque fala, não Oposto. quero passar pelo mesmo Não caminho. quero, entendeu? Não quero. A maioria, Gisdel, tende a trazer essa dor e se comportar igual. Se a família do David, vamos lá, aqui acho que foram 2, né? Se tivesse 10, ele poderia ser o único. 9, sabe? Totalmente tortos aí na vida, perdidos, até alcoólatra ou traficante, e normalmente um sobressai. Normalmente é assim. Mas geralmente ele vai atrair a frequência do pai. Não é isso? Não necessariamente. Vai atrair os problemas. Aí sim. Os problemas que ele viveu. É o ponto que eu quero ele chegar. Não vive isso. Mas se apaixona ou faz constrói uma família. É o ponto que eu quero chegar. Nos 2 casos, eles têm uma raiz de dor. Os 2 casos. Ele tem uma raiz. Se não tomar essa consciência, os 2 casos. Aí tem um que está sofrendo alcoolismo, eu preciso trazê-lo para uma consciência. Primeiro, ele vai precisar se perdoar e ele vai precisar perdoar o pai dele. Os 2 casos. Primeiro é o perdão a si, para depois com o pai? Eu achava que era o contrário. Não, no momento que você decide ir até o seu pai, tenha certeza que você já entrou em processo. Já se perdoou. Caraca. Tenha certeza. Se você não vai até aquela pessoa, é porque nem você ainda se perdoou. Por quê? Inconscientemente, ali tem uma culpa que você foi o responsável. Você foi o culpado. Então, tipo, por que foi o culpado? Foi o que atraiu aquilo? Não, porque eu guardei aquela dor. Por exemplo, eu vivi 38 anos afastado do meu pai, com raiva do meu pai, com dor, ódio, e foi depois de 38 anos que eu fui dar meu primeiro abraço no meu pai. Certamente, Gisdel, eu só fui porque eu já estava curado. Eu só fui porque eu já tinha me perdoado. Eu só fui porque eu já tinha tirado culpa de mim. Mas precisava do perdão dele para complementar? Com certeza. É o principal Então, aquele caso de falar assim, eu não quero nem ver meu pai, eu já perdoei ele, tô vendo minha vida, tô feliz. Depende. É o que como eu me comportava. O que é que eu entendi nesse processo, doutor Eduardo? Eu dizia assim, aí vem doutor Eduardo, Ney, cara, olha, encontrei seu pai, rapaz, vai ver seu pai, cara, ele tá assim, tem um problema de saúde. Aí eu vou dizer, amigo Eduardo, nada contra o meu pai, não. Eu quero ele bem, eu quero que ele seja feliz, só que ele lá e eu cá. O que é isso? O que é que eu fazia com meu pai? Eu dava, sabe o que é que eu dava? Eu dava pra ele insignificância. Indiferença. Sabe o que foi que eu descobri? Eu descobri que a indiferença é o maior estágio da raiva. A pessoa que dá indiferença pro outro já chegou no nível de raiva daquela pessoa que não quer nem ver pitalha de ouro. Não se conecta, não quer mais a presença, tem muita raiva. Aí ela dá o quê? Indiferença. Aí ela acha que tirou a dor. Não. Também é inconsciente. É exatamente. Não é coisa consciente. Não, é inconsciente. A raiva que ela tem é muito grande que ela sabota e diz, eu não tenho nada contra ela não, quero que ela seja feliz. Aí se você quer ver identificar se ela tem raiva ou não, é quando estiver junto. Se a tua presença me trouxer dor, isso quer dizer que eu ainda tenho raiva. Isso quer dizer que eu ainda não perdoei. Ou seja, quando a pessoa fala que quer a outra bem, feliz, e quando se encontra, ela não gosta, ela tem raiva daquilo, é porque a presença da pessoa ainda traz raiva para ela, e ela tem amargura, ela ainda tem dor, e ela ainda não perdoou. Caraca. Ela não perdoou. Ela não liberou ainda o perdão genuíno. Esses 2 jovens,
Qual o trabalho que eu vou fazer? Não tem outra solução. Eu preciso atacar a raiz. Onde é que está a raiz? A mágoa, a falta de perdão. Ele vai precisar viver um processo de forma, claro, não vou assim, é de forma, sabe, cuidadosa. É de uma forma que a pessoa, ela se permite ser conduzida. Conduzida. 4 áreas. A falta de perdão faz um estrago na vida da pessoa. 4 áreas. Primeira área, financeiro. Pessoa que guarda mágoas. Principalmente pai e mãe. Não perdoa. Faz um estrago na vida financeira. Não consegue prosperar. Vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, vai empreender, vai construir empresa, mas não consegue prosperar financeiramente. Qual é a outra área, Otonei? Relacionamento conjugal. Não consegue prosperar nas relações, na relação conjugal. Não consegue ter sucesso conjugal. Não consegue, sabe, ter uma pessoa que cuide. Normalmente vai encontrar relacionamentos tóxicos. Qual é a outra área, Otonei? Profissional. Fica perdido. Uma hora faz isso, uma hora faz aquilo, não consegue se estabilizar, tem um monte de faculdade, faz isso, faz aquilo, não consegue resposta em bom resultado profissional, fica em busca de propósito, não consegue, não agrada. E qual é a quarta, Otonei? A saúde. Todas as 3 é muito rápido. Todas as 3, a falta de perdão faz estrago rápido. Hoje, rápido. A saúde é ao longo do tempo. A saúde, a pessoa só vai colher de fato esse resultado por a medicina já chama, né, as doenças psicossomáticas, doenças atraídas pelas emoções. Que emoções, doutor? Muita raiva, muito ódio. Principalmente o público feminino. Por quê? Porque é um corpo mais sensível, as células. Por isso você vê, eu vivi um processo de tratamento de câncer com minha mãe. Minha mãe faleceu em 2020, mas foi em 2019, foi o momento que eu mais me conectei com o público feminino, mulheres. E vou dizer assim, para não generalizar, que para mim toda generalização é burra, 98% daquelas mulheres, elas viveram históricos parecidos em uma conversa sábia com a acompanhante, sabe? Uma filha de uma paciente, ou até a própria paciente, uma irmã, e eu colhendo ali informações. Cadê seu pai? Não cresci com meu pai, não. Não, e cadê ele? Não cresceu com você? Você não cresceu com ele? Não, meu pai traiu, meu pai fez aquilo. Não, nem conheço meu pai. Tipo, traição, rejeição, humilhação. E normalmente essas mulheres, muita mágoa no relacionamento, muita raiva, muita dor no coração, vai desenvolvendo células do câncer. E indo para o outro caminho, né? Vamos supor pais super amorosos, presentes, tanto amorosamente como materialmente, e só é uma sensação, não tem nenhum tipo de ciência no que eu vou falar, porque eu não tenho dados para isso. Sim. Mas eu vejo a dificuldade hoje dos pais, deve ser alguma coisa por traumas ou crenças, alguma coisa dessa natureza, tendo dificuldade de dizer não para os filhos, tendo dificuldade de milindrar. E eu não sei se é correta a minha fala, mas o fato de você não saber dizer o não, às vezes, para o seu filho, ou porque colocar alguma barreira para ele em algumas circunstâncias, faz que eles não se cresçam também fortes. Sim. Eu não gosto de falar de geração mimimi, que nem você falou, a gente não pode generalizar, sim. Seria burrice. Mas como que também não sei se você trabalha essa questão de excesso para que também não se crie ser humanos fracos, vamos dizer assim. Perfeito. 2 casos que Girdel trouxe, né? Um de filhos que, sabe, sofreram muito. O caso do David, né? E ele foi para um lado e o outro para um lado oposto. Normalmente, pais, né, dessa forma, são aqueles filhos que decidiram fazer diferente. Sofreram na infância 2 tipos de sofrimento. A falta do amor, não teve amor de pai e mãe, não teve amor. Ok, gera um resultado. Qual é o pior? Quando não tem amor e tem a presença do desamor. Tem lares aí que o pai não está presente, ou o pai é todo fechadão em casa,
E não dá amor, não conversa, não tem diálogo, não ama, não brinca, não dá carinho, não diz que ama. E tem aquele pai que, além de não fazer nada disso, ainda dá o desamor, agride, alcoolismo, bate. Normalmente, doutor Eduardo, se tornam adultos que vai fazer totalmente ao contrário. Aí são adultos totalmente super protetores, não dá limites para suas crianças. Não dá não para sua criança no momento que tem que dar. O que mais hoje nós recebemos na vida, doutor Eduardo? O que mais, Girdel? São nãos. De tudo quanto é lado. É não, é não, é não. Você está no trânsito. Você quer passar, o cara diz, não vai passar. Não, é não. Você buzina, o cara te fecha no não, não vai dar espaço para você. O que mais a gente encontra na vida em relacionamento, não. você é não, são não, meu amigo. Então como é que eu vou trabalhar o meu filho de nunca dar não e não ensinar que a vida também vai dar não para ele? Então tem coisa, pai, eu posso fazer não, filho, ainda não é a hora. Meu filho, chegamos em São Paulo, 2023, e aí o meu filho, eu coloco ele numa escola, maravilhosa escola, ele crescendo, se desenvolvendo, ele estava com 12, no mesmo ano ele ia fazer 13. Aí, Girdel, chega no final do ano, 13 anos, aí, meu pai, eu fui convidado, meu pai, para ter uma noite, uma festa do pijama, na casa de uma amiga. Aí mostrou a foto da menina. Não, pai, vai estar tudo bem, porque aí vai outras meninas, aí vai os meninos. E como é que vai ser? Não, vai dormir todo mundo lá. Mas, meu pai, a mãe dela vai ligar para você para pedir autorização, aí vai explicar. Eu falei, filho, é não, filho. É não. Eu sei, você é homem. Você é homem, sim. Você é homem. Tá bom? Pro pai, filho homem, vai, um monte de menina. Vai mesmo, vai. É legal isso. Não vai não, filho. Vai ter um momento, tá entendendo? Mas, filho, por mais que seja uma boa família, não tô aqui julgando, filho, por mais que seja uma boa família, filho, mas eu já tive a sua idade. Eu sei o que pode, e de repente algo aconteça lá, tipo, e como é que vai ser? Talvez você possa ter um bom comportamento e talvez a menina possa ter um bom comportamento. Agora, e os outros? Será que de repente não vai querer ali, do nada, beijar a menina, atacar a menina de alguma forma? Ou aquele grupinho que às vezes acontece isso, de repente, e olha, aconteceu isso, tá todo mundo envolvido. Filho, um trauma acontecido aí numa fase dessa da vida de vocês, pode ter certeza, filho, o seu pai vai precisar investir, você com 20 anos, ou a mãe dessa menina vai precisar investir, ela com 20 anos, 25 anos, em terapia, em processo, para tirar um trauma acontecido lá com 12, 13 anos, essa menina. É aí que a gente entende todos os problemas na sociedade, inclusive dentro do condomínio, a nossa maior preocupação, não é, do síndico, inclusive, porque tem muitos conflitos de adultos, ainda tem as crianças e tal, esses conflitos que são intermináveis, por mais que o síndico busque mediação de conflito, busque os profissionais, os advogados estão aí do lado deles para dar um grande apoio. E temos esse tipo de situações que a gente fala assim, poxa, parece que isso é interminável, mas tem solução. Tem, claro. A solução você trouxe aí, que é justamente estar buscando um especialista, gente. Um especialista, como o Tonei, que tem essa linha, eu também faço essa linha, mas o Tonei é mais específico no lance de família. E eu quero que vocês entendam que o podcast de hoje foi para dar essa clareza, e eu sei que você se conectou mais em você do que lá fora, e isso que é o importante, foi o que ele falou agora há pouco. Não é tudo está lá no externo, não se resolve nada. Temos que buscar dentro da gente o que é que está acontecendo, para estar buscando o nosso perdão e o perdão do nosso pai, da nossa mãe, para a gente poder se reconstruir. Ô, Tonei, obrigado por ter participado, né, dessa linha podcast. Fica aquela coisa, normalmente, né? Eu sei Eu que quero você, mais. Você pode até ter reparado, eu peguei, meio que bombardeei o Tonei de pergunta, mas pode ter certeza, até aproveitando já uma mentoria, eu falei assim, mas eu tenho certeza que hoje eu saio um pai melhor daqui. Já me considero um bom pai, mas eu saio um pai melhor ainda. Essa é a proposta, doutor Eduardo. Eu costumo rapidinho, de ideia para a gente fechar, finalizar, eu costumo dizer assim, ó, hoje eu trago essa consciência, eu não sou melhor, não sou isso, sem demagogia,
Mas eu costumo dizer o seguinte, ó. Eu não permito ninguém passar pela minha vida hoje e sair a mesma pessoa. Eu não permito. Ninguém passar por mim em uma conversa, eu não permito essa pessoa sair a mesma pessoa, Girdel. Algo eu vou, sabe, não querer ser melhor do que ninguém. Não é isso, não é soberba, não. Algo eu vou extrair para entregar a ela. Sem interesse, não. Para de fato fazer pessoas melhores aqui. Eu acredito que esse é o principal legado do ser humano. Nós precisamos, sabe, nos conhecermos, entendermos as nossas dores, resolvermos nossas feridas, de fato, para nós deixarmos um mundo melhor, sabe por quê? Porque doutor Eduardo passou por aqui, porque Girdel passou por aqui, porque o Tonei passou por aqui. Pessoas, sabe, evoluíram, se tornaram pessoas melhores, primeiro dentro do nosso lar, é óbvio. Não adianta eu estar aqui cuidando, dizendo que eu sou especialista de pessoas de família e eu não cuido da minha família. E eu não tenho bons resultados com meu filho, com a minha esposa. Não, primeiro tem que ser na minha casa, para ter congruência. Então, se não tem congruência... Aí foi muito rápido, né? Mas, de fato, doutor, aí você falou que... É porque uma sessão de mentoria, você tá mal acostumado. 2 horas, né? Aquelas 2 horas, né? E daquela esticada... Então, né? 2 horas não dá. Gente, é o seguinte, ó. A gente vai... Eu vou fazer o seguinte, vou trazer o Tonei aqui de volta, para a gente se aprofundar mais e talvez trazer um tema numa linha que eu estou começando a desenvolver dentro do mercado, que eu estou começando a enxergar a nível Brasil, não é, que é uma energia narcisistas que está dentro de uma linha de lideranças, né? Lideranças boas que estão sendo atrapalhadas por essa energia. Comecei a identificar isso, né? Inclusive alguns especialistas passaram por essas situações de perseguições, né? Maltratos, perda de família, perda de casamento, por conta de uma energia muito grotesca. E eu estou estudando bastante sobre isso. Estou começando a desenvolver um novo movimento. Esse é o terceiro movimento que estou trazendo para a área condominial. O primeiro foi jogo político, que eu acabei levando isso para o Brasil inteiro em 2020, que eu identifiquei que o mercado é político. O segundo movimento foi quando eu identifiquei que o mercado estava com ego e orgulho, levando muitas pessoas a situações depressivas, muitos líderes e especialistas na área condominial. Agora identifiquei um outro, que é justamente uma linha narcisista. Vou estar trazendo ele aqui para a gente focar muito nisso, desenvolver isso numa próxima oportunidade, quando ele tiver uma agenda boa. E, Tonei, quero que você diga aí o teu Instagram, para essa turma te seguir e te chatear um pouquinho lá no direct. Aonde que a turma possa buscar o conhecimento do Tonei. Joga aí. @Tonei Bastos, vai lá no meu Instagram, me segue, no YouTube é o Tonei Bastos. Já convido o Girdel a todos, né, para o lançamento do meu livro. Agora, o lançamento do livro dele, dia 25 de verdade. 25 de outubro, aqui no Alphaville mesmo, no Office Tamboré. E, querido, foi um prazer, foi uma honra, uma satisfação, me senti muito também aqui lisonjeado. Sim. Por esse convite e poder estar compartilhando um pouco aqui. Pena que passa tão rápido, né? Ele até ali, eu tô vendo... Rapaz, acho que foi ele que acelerou aí. Não, eu tô vendo aí que ele não tá nem puxando, ele tá gostando também do assunto, né? E ele tá falando assim, ó, já deu... Ele nem cortou. Não, no momento ele cortou, eu tô aqui e falei, rapaz, tá deixando. Tá vendo? Nessa hora aí, ele já não fala assim, ó, a hora minha não tá levando, eu tô gostando. Obrigado, querido. Mas obrigado aí, não é, Tonei e Dr. Rachid. Mais uma vez, a gente fechou com chave de ouro, não é? No nosso 4º episódio do mês, né? E para dar para essa turma da área condominial. O 8º da temporada. Para dar para essa turma. O novo que tá vindo vai ser só de mulheres, viu? Né? Vai vir, eu tô selecionando 4 mulheres especialistas aí, que a gente vai começar a trazer a especialidade delas dentro da área condominial, na sua expertise, vai ser muito bom, viu? A gente já teve uma aqui que representou bem, foi, né? A Karen, né? A Karen foi ótima. Engenheira de mão cheia. Tonei, obrigado. E, gente, segue o canal deles, não é, no Instagram. E até vocês vão conhecer também a editora deles, que ele tem uma editora aqui, que ele faz parte da sociedade de livros que ele vai desenvolvendo também. Eu tenho que escrever 3 livros, ele me cobra isso o tempo inteiro. Vem escrever teu livro, ele me cobra isso pra botar na agenda. Eu tô enrolando ele há 1 mês, mas não dá pra enrolar mais não, tem que pôr na agenda. Gente, é isso aí, prospera. E para prosperar faz o quê? Não fica preso o conhecimento em você. Então,
Espalha isso para todo mundo no grupo do WhatsApp, manda para seus amigos, suas amigas, espalha essa informação, não deixe só em você. Quando você prende em você, você está prendendo a prosperidade em você. Então liberta-se, tira essas correntes, libera para todo mundo. Quanto mais gente tem acesso, você também vai prosperar nessa correnteza com todo mundo, tá bom? Gente, olha, joga o comentário aqui que eu, Dr. Rashid e o Tonei, vamos responder todos os comentários. Tá vendo a setinha? E compartilha, tá bom? É isso aí, gente, ó, até a próxima.